E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu sou coordenador de Consult Service aqui na Neoway e estou hoje aqui no Neoway Labs Tech para falar sobre Unified Commerce. Mas antes de começar, eu vou chamar uma colega minha, a Clarissa, que vai poder também nos ajudar nesse assunto. Clarissa, vem para cá. Oi, pessoal. Bom, eu sou coordenadora aqui do time de Customer Data Science. É um time para serviços customizados, né, de Data Science aqui dentro da Neoway. Legal, boa. Seja bem-vinda, Clarissa. Vamos começar falando sobre Unified Commerce, mas antes de tudo, antes de falar o que é o Unified Commerce, vamos falar um pouco da evolução do mercado. É um mercado como a gente conhece. Lá nos idos tempos aí dos anos 90, início dos 2000, a gente tinha o que era chamado de single channel, quando a gente existia apenas um canal único de comunicação. E aí a gente remete muito àqueles tempos onde a gente tinha o comércio de rua, onde a gente tinha o panfleto do comércio, né, aquele catálogo impresso, onde trazia as ofertas, os produtos, os serviços. Ele era muito mais singular e muito mais nessa linha do impresso. Quando a gente passa para o multichannel, aí já com muito ligado ao advento da internet, aos sites, né, a gente começa a ter multicanais de comunicação, mas eles não necessariamente se conversavam. Não sei se você lembra desse momento, Clarissa. Como é que foi aí para você? Como é que foi? Como é que a tua memória tem desse momento? Né, se a gente lembrar ali no passado, né, as vendas, né, como todas, elas eram muito estáticas, né, eram muito diferentes de como é hoje, né. Antigamente, né, como você comentou, Henrique, a gente ia numa loja, passava na rua e era só isso, fazia ali, não, mal tinha cadastro, você tinha um cadastro, era um papelzinho, né, que você cadastrava e era só isso. E hoje em dia não, né, hoje em dia não, né, quando começou o multichannel, eu me recordo ali de que era aquela virada tecnológica, né? Todas as empresas queriam ter site, né? Quando ali o advento da internet veio e todo mundo precisava estar, né, na moda, né? Então todas as empresas, seja uma loja, seja qualquer segmento que fosse, né, um serviço, eles tinham um site. Podia ser um site bem precário, né? Aqueles sites, você lembra, né? Ali bem antigo, bem rudimentar, bem simples, muito institucional, sem muita informação, só ali dizendo, às vezes numa loja, digamos, teria um catálogo, uma loja ali de grandes marcas, até poderia ter alguma coisa ou outra, mas e-commerce, nem pensar, era só ali, né, o Lembro. institucional para você saber que aquilo ali existia. Exatamente, era só a visão, quem somos, onde estamos presentes e fecha por aí. É. E aí o legal é que depois dessa evolução, evoluindo esse canal, a gente passa a ter o Omnichannel. Então a empresa ela está em diversos canais. E aí a gente começa a ter já não só no on e no offline, a gente começa a ter, por exemplo, redes sociais, que está ligado ao online, mas já foi um outro advento, né? Então a gente tem a empresa nos canais de redes sociais, nos aplicativos de conversa por telefone, mas não necessariamente se conversando. Então, às vezes, você tem uma promoção que é no meio online, em que eu vou me cadastrar e vou participar dessa promoção, vou na loja física para testar o produto ou entender um pouco mais do serviço, e aí não tem uma conversa, não tem uma ligação, né? Não necessariamente eu consigo obter aquela promoção que eu iniciei no meio online para o meio físico. E nessa conversa a gente não consegue ter uma unicidade dos dados do cliente. Normalmente a gente tem silos muito grandes de informações. Então a gente tem, por exemplo, um ERP da empresa de uma compra online que não se conversa com software de loja, né? Então não sabe que aquele cliente já esteve, já realizou uma compra, que compra ele fez. Então, e nesse ponto a gente evolui
para o Unified Commerce, efetivamente. E o que é o Unified Commerce? Né, se a gente pensar numa linha do tempo, só voltando um pouco, a gente iniciou lá com o comércio de rua, né, onde a gente falava muito do panfleto, a gente evoluiu para um multi-channel, onde a gente tinha ali canais segregados, né, a gente falou até do site institucional da empresa. A gente evoluiu para o Omnichannel, onde a gente já tinha vários canais, mas não necessariamente eles estavam interconectados, e o Unified Commerce, ele conectou todos esses pontos. Em uma única plataforma, a gente conseguia entender qual que era a jornada do cliente e em que momento ele estava. Então, todos os pontos de conexão desse cliente com a marca, eles eram unificados dentro dessa plataforma. Então, o que a gente continha lá? O que a gente contém, na realidade, nessa plataforma? Todos os dados transacionais, compras do cliente, compras anteriores, históricos, loyalty, toda a parte da jornada de fidelidade do cliente. Então, ele acumulou tantos pontos nos últimos tempos, tantos pontos expiraram, tantos pontos ele precisa para passar para um próximo nível, para adquirir um serviço gratuito ou para adquirir aquele produto que só clientes do nível tal de fidelidade conseguem adquirir. Você já teve alguma experiência assim, Clarissa, de compra tendo o Unified Commerce? Sim, hoje em dia, né, a gente já vê esse cenário bem implementado, né, assim, você recebe ali agora e-mail, tudo muito segmentado para o que você comprou, né, para o seu perfil de compra. A gente hoje já vê bastante, né? E com essas informações que você comentou, é possível, né, desenvolver diversos modelos ali dentro, né, para que a gente consiga estar orientando cada vez mais, né, o marketing para uma comunicação muito mais assertiva, né? Então, essas informações que você comentou, né, sobre poder unificar as bases com o que ele compra, com que frequência ele compra, que tipo de produto esse cliente compra, qual foi a última vez que ele comprou. A gente ter esse tipo de informação, a gente consegue desenvolver modelos, né, ali para potencial de consumo desse cliente, recomendação de produto, a gente consegue identificar quem são essas pessoas, né? Ou seja, quem é o cliente, o Ideal Customer Profile, a gente consegue identificar qual é o lifetime value desse cliente, ou seja, quanto que esse cliente Boa! custa para essa empresa, quanto tempo ele fica na empresa até, né, ele se pagar, né? Ou seja, pensar também ali na questão no custo de aquisição do cliente também, né? Porque a gente consegue saber quanto que o marketing gastou e quanto que ele está trazendo de retorno. Então, assim, essas informações são extremamente relevantes para a gente conseguir dar subsídios ali, né, para o marketing, orientar melhor na tomada de decisão. Então, no momento que a gente consegue ter todas essas plataformas unificadas, né, todos esses dados, esses bancos, né, de dados, como o Henrique falou, que estavam em silos, né, muitas vezes, às vezes até em etapas em Excel, não era nem banco de dados, ou cada um em um lugar, cada equipe fazendo de uma maneira diferente, a gente consegue unificar e trazer muito mais inteligência. Bacana. A gente falou sobre toda a evolução do mercado, a gente falou sobre single channel, multi-channel, a gente falou sobre omnichannel e a gente finalizou falando sobre o Unified Commerce. Mas como que isso se conecta, Anelli? Para exemplificar, nada melhor do que um case. E aqui eu vou trazer hoje para vocês um case sobre uma rede multinacional de cafeterias que chegou até a Nelly com um imenso desafio. O desafio deles era, até então, até aquele momento, eles dispunham de uma plataforma unificada, que quem provia era a matriz. Então, ali eles tinham todos os dados de transacional, eles tinham os dados de fidelidade, né, o que a gente chama de loyalty, tinham dados de ações de marketing, enfim, uma série de dados que possibilitavam o entendimento do cliente.
E a notícia que a regional recebeu foi: nós vamos desconectar essa rede que integrava todas as regionais do mundo, ela ia ser desconectada e cada regional teria que desenvolver a sua própria, né, a sua própria plataforma unificada e rodar com com suas transações, com seus dados de marketing, de loyalty local. Bem, isso foi o agravante que a gente teve aí, era um tempo também, porque tinha sido colocado um deadline para desligamento dessa rede universal. Então a gente teve aí um pouco mais de 6 a 8 meses para poder trabalhar. Eu vou contar um pouco mais para vocês, mas o que é interessante é que a regional da brasileira, ela foi uma das últimas a iniciar e a primeira a finalizar esse processo. E o que envolvia esse processo? Logo depois da gente ter o entendimento do cenário como um todo, a gente passou para uma próxima fase que era de organizar essas informações, desenhar qual seria a estrutura, qual seria a arquitetura que faria todas essas interligações e onde que esse dado estaria armazenado. Então a gente passou a desenhar essa estrutura, essa arquitetura, colocando todas as pontas que estariam envolvidas, todos os atores envolvidos nesse processo. Então a gente tinha uma frente que fazia toda a parte de pagamentos, né, que possibilitava os pagamentos, tanto nos totens de autoatendimento, como na boca de caixa. A gente tinha os cartões de fidelidade que estavam conectados com todo esse processo de compra. A gente tinha as ações de marketing e como que cada consumidor interagia com cada uma dessas ações, para dizer algumas dessas pontas que tiveram que ser interligadas. Então, depois desse desenho universal, a Neoway não só trabalhou na construção do Data Lake, que é um ponto que eu já vou falar, mas ajudou o cliente a construir essa estrutura como um todo e contratar e gerir esses fornecedores. Beleza, a gente estruturou toda essa arquitetura. E o que a Neoway ficou responsável? Foi só pela construção do fluxo de dados, do Data Lake, né, da ingestão desses dados? Não. A Neoway ficou responsável pelo assessment, que foi essa fase inicial, pela concepção da arquitetura e pelo desenvolvimento e pelo Go Live. Então, isso envolveu também uma gestão de alguns fornecedores do processo. Tanto do fornecedor, por exemplo, que era responsável pela parte de fidelidade, pelo fornecedor que era responsável pela parte de possibilitar o pagamento, seja nos pontos de venda, né, nos totens de autoatendimento ou na boca de caixa. Enfim, a Neoway fez a gestão desse fluxo para unir essas pontas todas e possibilitar que os dados chegassem de uma forma unificada, de uma forma que os dados chegassem de uma forma onde eles fossem colocados todos dentro da mesma estrutura e possibilitassem depois o uso que a Clarissa vai se aprofundar na próxima parte. Mas para ter uma ideia, né, dessa plataforma que a gente criou, né, dessa ingestão de dados, hoje trafegam por essa plataforma mais ou menos 145 mil requisições diárias. E se a gente somar essas 145 mil requisições, o tempo para processá-las leva um pouco menos de 9 minutos. Então a gente está falando de uma plataforma que ela recebe 145 mil requisições e leva 9 minutos. Ou seja, um dos requisitos que a gente tinha aí, requisitos não funcional do projeto, era ter uma plataforma que suportasse um alto nível de requisições e tivesse uma latência baixa de processamento. Isso para quê? Para que o cliente pudesse acompanhar não só os últimos dias, mas em tempo real como que está a operação. E aí, para isso, a gente utilizou uma série de serviços na nuvem que possibilitasse essa chegada final. Então, desde mensagerias, desde APIs, todo um arcabouço de processamento do dado para que a gente
no próximo passo a gente conseguisse ter esses, disponibilizá-los para data science pudesse fazer toda a parte de insights dos dados, com os dados disponibilizados. E aí, beleza, a gente tinha já essa estrutura que ela estava formatada para conseguir suportar as requisições, conseguir ter um tempo adequado para ver esse, né, real time, como é que estava a operação. E aí a gente finalizou sendo esse o único ponto, né? O que a gente chama de SST, o Single Source of Truth, ou seja, a fonte da verdade, a fonte única da verdade, onde todos os dados, a partir desse momento, não existiam mais silos na empresa, não existiam mais bancos de dados diferentes, um banco de dados para essa finalidade, esse para outra, não, era uma unificação dos dados e da plataforma. E aí, a partir desse momento, a gente conseguiu trazer uma inteligência, insights para o cliente, dentro do que a Clarissa falou anteriormente. Clarissa, consegue contextualizar para a gente um pouco do que foi feito nesse case? Com certeza, Henrique. Então, nesse case desse nosso cliente, eles não conseguiam ter visibilidade sobre os clientes deles que estavam no aplicativo, principalmente no aplicativo. Então, com isso, eles não conseguiam entender ali a questão de lealdade dos clientes deles, o programa de pontos deles e também as ações de marketing que eles faziam em cima desses clientes. Então, assim, eles tinham um volume muito alto de clientes, mas eles não conheciam, não sabiam quem era esse cliente, como ele se comportava, se alguma ação, se as campanhas estavam sendo direcionadas para ele, se eles estavam conseguindo atingir o público-alvo. Então, eles não conseguiam ter essa visibilidade. Então, o que a gente fez, né? Foi depois que o Henrique conseguiu estruturar todos esses dados, né? A gente conseguiu, através da análise de dados, entender quem são os melhores clientes, qual são o perfil de cada cliente deles, qual é a frequência que eles compram, se eles estão utilizando de fato esse programa de lealdade, se eles estão utilizando, que frequência que eles usam esse programa de pontos, eles pegam, resgatam esses pontos, quanto tempo eles permanecem ali como clientes ativos, né? Porque uma coisa é estar cadastrado, né? Outra coisa é ele realmente estar ali ativo, comprando com uma certa frequência, né? E esse nosso cliente, a gente tem, quando a gente analisa, né, o perfil desses clientes, né, desse nosso case, são clientes muito leais, eles têm uma grande parcela de clientes leais, né, de que estão ali realmente comprando com grande frequência, 3, 4 dias, a cada 3, 4 dias, eles estão comprando, porque a gente está falando aqui de uma cafeteria, né? A gente está falando de um serviço muito com um grande valor agregado, né? A gente está falando de uma cafeteria, então, de fato, ela está ali próxima ao seu trabalho, você vai ali e compra, né? Então, mas ela também sofre bastante com sazonalidade, né? Ou seja, tem período de férias, frio, calor, né? Então, tudo isso a gente consegue estar avaliando, entendendo, quando o cliente ele entra no mês tal, será que ele permanece por muito tempo dentro da nossa carteira? Mas quando muda o período, a gente consegue ver que o período que ele permanece na carteira é maior, né? Então, todo esse tipo de análise, né, que eu estou comentando, são análises comuns no meio de sales e marketing, né? Então, o que a gente fez aqui de início, né? Assim, só para a gente começar, eu já comentei ali um pouquinho anteriormente, né, que é possível fazer ali probabilidade, né, de churn, a gente consegue entender do potencial do cliente, a gente consegue direcionamento de produtos, né, recomendação de produtos, a gente consegue fazer diversas informações, a gente pode até fazer a gente poderia até fazer uma vitrine com as recomendações dos produtos, ou direcionar o marketing, o marketing vai ser muito mais para esse tipo de cliente. Então, quando a gente fala desse cliente, qual que a gente vai estar, que tipo de ações a gente vai estar tomando, a gente consegue fazer diversos modelos e diversas tomadas de ações. Mas o que a gente fez nesse primeiro momento? Foi uma técnica simples
muito comum, comumente utilizada no marketing, que foi o RFV e cohort, né? O RFV, que é recência, frequência e valor, ou seja, a gente olha quanto tempo esse cliente está dentro da base, com que frequência ele compra e qual é o valor agregado dele, quanto que ele gera, né, dentro de um intervalo de tempo. E com essas métricas, a gente conseguiu mapear muito bem o perfil do cliente. Então, entender qual é aquele que está hibernando, que faz muito tempo que comprou, ou aquele que tem um potencial de crescer, mas que ele ainda não está ali, ainda não é o melhor. Aquele que é super leal, que está ali comprando sempre, o melhor cliente. Então, a gente conseguiu segmentar exatamente os clientes de acordo com essa recência, frequência e valor e entender como eles estão se comportando ao longo do tempo. Quais são os clientes que estão gerando mais valor? Será que o cliente leal é o que gera, vai ser o que gera mais valor, né, no montante final? Sim, porque o leal é o que tem, né, a recência maior, a frequência maior e o valor maior. Mas será que tem algum outro que a gente não conseguiria estar pensando em como que ele vai migrar? Né, a gente pode tomar ação em ver aquele que é um pouquinho menos pior, né, do que o leal e como a gente faz com que ele mude, né, de categoria. Então, com essas duas análises ali, entendendo quanto que ele custa, né, quanto que ele leva dentro da carteira de clientes, qual que é esse perfil do cliente, a gente conseguiu auxiliar muito mais o marketing conseguiu ter muito mais subsídios, a gente fez também um BI ali para que ele pudesse acompanhar essas métricas, né? Porque não é algo estático, isso vai mudando ao longo do tempo. A gente pode fazer isso, refazer sempre essa análise, ser tudo automatizado para cada 15, um mês, né? Ou seja, para estar entendendo, num mês esse cliente ele era leal e no outro ele simplesmente nunca mais comprou aqui e ele passou a ser um, um uma promessa, né? Ou seja, ele poderia estar melhor. Então, a gente consegue entender e ter uma ação muito mais assertiva, muito mais direcionada para esse tipo de cliente, para esse cliente que ele parou de comprar, para esse cliente que tinha uma frequência de compra de 3, 4 dias e passou a ter 2 semanas. Por que não mandar uma notificação no aplicativo para ele, uma mensagem no e-mail, um SMS, ou vendo que ele está próximo ali aos arredores, né, pelo GPS do aplicativo, e mandar uma promoção para ele, ou para que ele utilize aqueles pontos que ele tem. Então, para que ele esteja sempre ativo, engajado, né, com a empresa ali. Então, assim, só com essas duas análises, que são análises simples de dados, a gente consegue ter diversas tomadas de decisões, direcionar muito mais o marketing e ir acompanhando essas métricas, entendendo, direcionar melhor a campanha e entender, será que essa campanha, a equipe de marketing pode estar tendo diversas campanhas específicas. Essa campanha eu quero só ativação do público que não compra a gente. Então, ou seja, eu vou oferecer uma promoção para ele, para que ele volte. Ou eu vou estar querendo agora a ativação do meu melhor público, do meu cliente fiel. Por quê? Eu vou fazer com que ele use esses pontos que ele tem. Porque quem vai ter pontos são os clientes que têm alguma certa recorrência. Então, o marketing consegue direcionar e conseguir metrificar o resultado, ter KPIs muito mais assertivos do que antes, né? Como eles não conseguiam ter essa visibilidade. Muito massa, hein, Clarissa? Muito massa. A gente conseguiu ver o quanto toda essa parte de PaaS que a gente tem, né, de plataforma como serviço, a gente consegue ter tanto uma estruturação de inserção de fluxo de dados, trabalhar com esses dados, disponibilizar esses dados para que depois ele possa passar por um processo de data science para extrair inteligência desses dados, informações pertinentes que consigam fazer com que o cliente entenda melhor o fluxo do cliente, a jornada do cliente, e possa ofertar para ele produtos certos, serviços certos, na cadência correta e no tempo certo. Muito legal, muito legal. Galera, o que a gente tinha para hoje sobre Unified Commerce era isso. Fiquem ligados para mais vídeos no Neurolab Stack e a gente volta numa próxima.
Valeu, obrigado, Clarissa. Obrigado, pessoal que está assistindo. Obrigada, Henrique. Obrigada, pessoal.